Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos ao vídeo especial de 500 inscritos aqui do canal. E como prometido, vai ser um vídeo lendo as perguntas que vocês mandaram ali na aba comunidade do canal. Então, sem mais delongas, bora começar com as perguntinhas. A primeira pergunta foi enviada pela conta normal, a nossa moderadora aqui do canal, que mandou a seguinte pergunta: de onde surgiu a ideia do nome do seu canal? E bem, o nome do canal, na verdade, ele vem do nick que eu uso nos jogos, especialmente do PS4 específico, que foi basicamente o primeiro jogo que eu coloquei um nick e tudo mais. E bom, o nick tem duas partes, a parte do Kaká, que é o meu apelido, afinal meu nome é Cauã, e o Sagan Rafa é basicamente a junção do sobrenome com o nome do meu pai. Então basicamente essa é a origem do meu nick, que por sua vez também é a origem do nome do canal. A próxima pergunta é da minha amiga Bordemaide, que inclusive o canal dela vai estar aí na descrição do vídeo, tá? E ela simplesmente perguntou quais são meus top 5 animes favoritos, e se não tiver Madoka Mágica não vale. Aí de se observar que ela falou esse lance da Madoka Mágica porque ela é muito, mas muito fã de Madoka Mágica, que inclusive é o anime favorito dela. Fica aí a curiosidade, tá? Mas bom, para a felicidade dela, Madoka sim entrou no meu top 5 animes favoritos, ficando em quinto lugar. Logo em seguida nós temos Tonio Kawaii. Em terceiro lugar fica Hunter x Hunter. Em segundo lugar fica Jojo. E em primeiro lugar fica Dragon Ball. Que eu tô bem feliz que foi anunciado recentemente o remake da saga Bills e a continuação da saga Moro e da saga do Granola. E eu espero muito que chegue logo. E sim, eu sei que o Tonio Kawaii é meio que um invasor da lista de animes e tal daí, mas é um anime que eu gosto. A próxima pergunta é de Rafael Sega. Qual foi o primeiro vídeo do canal? E o primeiro vídeo do canal é esse mesmo que está aí no fundo, que no caso é uma gameplay de Fall Guys. E o motivo de ser uma gameplay de Fall Guys, o primeiro vídeo, é simplesmente porque eu queria jogar algum jogo que estava, vamos dizer assim, bem popular na época, e também porque eu queria testar e tal, esse lance do YouTube daí, pra ver quantas views eu ia conseguir. Eu lembro que no dia eu consegui apenas uma única view, mas foi o suficiente para me alegrar, então eu acabei gostando bastante desse primeiro vídeo. E o motivo de eu usar a skin do Pombo era porque era a única skin que eu tinha no jogo. E deixei de eu gravar, assim surgiu o primeiro vídeo, que eu gravei inclusive diretamente no meu PS4. Inclusive, diferente de boa parte dos youtubers, esse é de fato o meu primeiro canal e meu primeiro vídeo. Então esse é de fato o meu primeiro vídeo de toda a internet no geral também. A próxima pergunta vem diretamente da minha amiga Vanna. Basicamente, ela perguntou qual foi o youtuber ou influencer que motivou a criar o meu canal. Eu poderia responder essa pergunta falando que foram vários influencers. De fato, foram vários influencers que me influenciaram daí. Desde pequeno, eu sempre gostei de acompanhar os canais de Minecraft. E não só de Minecraft, mas canais como, por exemplo, do Raystation, do Soulzones. O canal do Sidão do Games também é um canal que eu acompanhava bastante. Enfim, eu poderia falar inúmeros youtubers aqui. Mas eu acho que tem dois youtubers específicos que me fizeram muito querer se tornar youtuber. E no caso, um desses youtubers sendo um dos youtubers mais awesome que a gente conhece, que se vocês já conhecem esse youtuber, você entendeu quem ele é, que no caso é o Sr. Wilson do Colônia Contra-Ataca. E cara, ele foi um dos primeiros youtubers BR que eu comecei a acompanhar, e também um dos primeiros youtubers BR que eu comecei a assistir no geral, tá? Que não era de Minecraft, ia pontuar isso daí, que é bem importante, ele não era um youtuber de Minecraft. Se eu não me engano, ele foi o segundo youtuber BR que eu comecei a acompanhar que não era de Minecraft. O primeiro sendo o David Jones, que por mais que eu goste bastante dele, não foi o segundo youtuber que me inspirou a criar o canal. O segundo youtuber que me fez ter a vontade de criar o canal e poder fazer conteúdo é um youtuber que hoje em dia ele é conhecido bastante por causa de suas músicas. Não só pelas músicas, mas também por gameplays feitas em outros canais que ele participa com amigos e tal. Esse segundo youtuber, sendo que você já deve ter matado, ele, Gema Plus. Claro que esses dois foram apenas aqueles que me inspiraram em querer criar o canal e tudo mais. Mas o canal já se inspirou bastante em outros youtubers, sendo eles brasileiros ou não. Com base nisso, a próxima pergunta é o do Juan Carlos, que perguntou se eu me inspirei em alguém para conduzir o canal. E bom, basicamente, como dito na pergunta anterior, eu falei que o canal ele tem diversas inspirações, e aquelas que foram mais centrais e outras só que inspiraram certas coisas no canal e tudo mais. Entretanto, os 3 quadros fixos aqui no canal tiveram bastante inspirações diretas de certos youtubers. Com exceção do Resumindo Evento, dos 3 quadros do canal, ele é o único que foi feito porque eu queria contar histórias de tal evento que aconteceu, seja em HQ em jogo, e para isso eu precisava de um quadro aqui no canal. E daí surgiu a ideia do Resumindo Evento. Mas o Mini Biografia, ele foi totalmente inspirado nas biografias de personagens que o Enzo Derek fazia. E o Duelo Mortal foi baseado no Death Battle, do canal gringo e tudo mais. Mas o canal no geral é totalmente inspirado no que eu gosto e no que eu quero falar naquele momento. E ele vai seguir assim desse jeito porque eu acho que é o jeito mais natural que um canal do YouTube segue e tal. Não que outros jeitos estejam errados, tá? É só do jeito que eu prefiro ir para um canal do YouTube que eu gostaria de acompanhar. E como eu gostaria de acompanhar, eu também quero deixar o canal que vocês gostam de acompanhar. Mas eu também aceito sugestões dos vídeos e críticas construtivas também. A próxima pergunta, ou melhor, as próximas 3 perguntas foram feitas pelo Tets. Por isso que eu vou responder as 3 perguntas simultaneamente.
E no caso, as 3 perguntas deles foram: a primeira envolvendo minha lore, se eu tenho uma lore, e sim, eu tenho uma lore. E bom, a minha lore na verdade é bastante simples. Eu sou basicamente o guardião de um portão que fica na Antártida especificamente. E esse portal basicamente guarda todo o multiverso. E dentro desse multiverso tem cada um sua história. E essas histórias nós acompanhamos aqui do canal. E meio que uma metalinguagem, mas eu gosto de histórias que tem meio que uma metalinguagem. A segunda pergunta do Tets foi basicamente ele perguntando se eu já vi Lego Ninja Go, a série no caso, não o filme. E eu assisti. Até aquela temporada dos desejos e tal, que tinha o cara que realizava desejos. A partir daí eu não sei nada da nova lore e tudo mais daí. Eu sei pequenas coisas, como por exemplo o Kai tá, se não me engano, desaparecido e tal, mas é uma das únicas coisas que eu sei daí. Mas tirando isso eu não sei mais de nada. Talvez eu maratone ele, mas eu tenho tanta coisa pra assistir, que inclusive eu vou trazer aqui pro canal, que talvez demore pra eu fazer um resumo no evento ou coisa desse tipo, tá? E a terceira pergunta que ele fez aqui é sobre quais foram os melhores jogos que eu joguei em 2025. E bom, essa pergunta eu pensava que seria difícil, mas até que não foi. Até porque eu conheci bastante jogo novo em 2025. E a lista que eu vou falar aqui tá em ordem aleatória, tá? Então não tá do melhor pro pior ou do pior pro melhor, é simplesmente uma ordem aleatória. Os jogos foram o Cuphead, que é um jogo que eu amei, simplesmente amei. Inclusive eu comprei a DLC e zerei a DLC. Não só isso, como eu também consegui pegar todas as moedas. Eu não platinei o jogo, inclusive não trouxe série aqui pro canal porque eu joguei no Nintendo Switch. Mas só do fato de eu ter conseguido pegar todas as medalhas e comprado todo o jogo e passado todos os Rain Guns me deixou bastante feliz. Aí, também ter terminado o desafio do Rei na DLC, que é um desafio bem, mas bem complicadinho, tá? A galera falou que ele não era tão difícil, de fato, ele não é tão difícil comparado com alguns bosses. Mas alguns momentos desse desafio é chato pra caramba, hein? Agora, um jogo que eu trouxe sério aqui no canal, nós temos o Spider-Man Miles Morales. Que foi um jogo que me surpreendeu, porque todo mundo falava que ele era uma DLC do Spider-Man 1, basicamente, e que não era pra ficar tão impressionado e tudo mais. Mas, cara, foi um jogo que eu adorei ter jogado, tá? É sério, eu já gostei tanto do primeiro que eu meio que senti que ia gostar do Miles Morales. E, de fato, eu gostei. O terceiro jogo é o Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire, que, cara, Pokémon Hard Gold e Soul Silver são 2 dos meus jogos favoritos de Pokémon e eu amo demais esses jogos. Porém, Omega Ruby e Alpha Sapphire são jogos tão bons, mas tão bons, que souberam utilizar muito bem a Mega Evolução, melhor que XY, diga-se passagem. Eu acho que tanto Pokémon Omega Ruby e Alpha Sapphire quanto Hard Gold e Soul Silver são meus jogos favoritos de Pokémon. Eu não consigo escolher um bom entre os dois, tá? Porque eu de verdade amo esses dois, tá? E falando em arma franquia, obviamente Sonic não poderia faltar nessa lista. E o jogo escolhido aqui foi o Sonic Colors. Que sim, sua história é bastante decepcionante, como eu já falei naquele vídeo do resumo dele do Sonic Mania. Mas a gameplay dele, cara, é muito gostosinho de se jogar e é um dos poucos jogos do Sonic que eu gosto de pegar os anéis vermelhos lá, os Red Rings. Agora, falando de uma surpresa de verdade, eu coloco aqui no quinto lugar o Resident Evil 2 Remake, que, cara, é simplesmente um jogo que me fez querer conhecer ainda mais da franquia de Resident Evil. Eu já gosto bastante do Resident Evil 5, por mais das polêmicas dele envolvendo os fãs e tal, daí eu sei que ele é bastante polêmico. Mas, cara, não teve como. Eu gostei demais de jogar o Resident Evil 2 Remake. Eu acho que esses foram 5 os melhores jogos que eu adorei ter jogado em 2025. Indo para a próxima pergunta, nós temos a pergunta do nosso mano Joe Ru, que além de ter parabenizado o canal por ter chegado na marca de 500 inscritos, ainda fez a pergunta de quando o Tess vai devolver minha garrafa. Olha, cara, essa é uma pergunta muito difícil porque até agora aquele caloteiro ainda não me falou quando que ele vai me pagar pela garrafa, não só devolver, mas me pagar porque ele alugou minha garrafa. Enfim, quem sabe um dia, né? E a última pergunta do vídeo é a pergunta do Dojan, que perguntou quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E a resposta disso é muito simples, a resposta é 42. E se você entendeu a referência do 42, escreve aí nos comentários. Mas, bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem se inscrito aqui no canal. E eu tô muito feliz em ter fazido esse especial, tá? E eu desejo muito que ainda tenham mais especiais aqui no canal. De 1000 inscritos, 10 mil, 100 mil e 1 milhão. Quem sabe um dia, né? Mas, enfim. Agradeço de coração todo mundo que me apoiou pro canal e também que se inscreveu no canal nesse tempo. E, bom, se quiser entrar no servidor do Discord, o link vai estar na descrição do vídeo. E se quiser ajudar o canal financeiramente, o link do LivePix vai estar no comentário fixado. E, bom, é isso. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui.